Luz. Sombra. You won't believe what the gods have hidden from mankind. Sombra. Luz. Sombra. Luz. Yin. Yang. Lua, sol, bem ou mal, escuridão e bondade. Com certeza você já ouviu falar sobre algum desses termos. Mas tem uma pessoa que habitou na face da Terra que não se limitou simplesmente em ouvir esses termos. No período renascentista, o pintor italiano Leonardo da Vinci dedicou grande parte da sua vida a estudar e repercutir aquilo que hoje nós chamamos de desenho realista. Por que você precisa aprender isso e qual é o impacto nas suas obras? Devia ser uma pergunta que tu estás a te fazer. Mas antes de nós respondermos a mesma, devemos entender um pouco mais sobre a história deste homem que muito se dedicou e passou a vida a estudar os conceitos de luz e sombra. Leonardo da Vinci estudou intensamente os conceitos de luz e sombra em suas obras de arte. Ele era conhecido por ser o mestre da representação realista da luz e da sombra, criando uma sensação de volume, profundidade e forma em suas pinturas. Da Vinci explorou técnicas como o chiasso escuro, que envolve o contraste entre áreas iluminadas e áreas escuras, para criar um efeito tridimensional nas suas obras. Ele estudou a luz e a sombra, observando cuidadosamente a natureza e realizando experimentos práticos. Leonardo da Vinci estava interessado em como a luz se refletia na superfície, como ela interagia com os objetos e como os diferentes ângulos de iluminação afetavam a aparência das formas. Seus estudos detalhados de luz e sombra podem ser vistos em suas obras como a Mona Lisa. Bem, nesta obra, ele utilizou sutis transições tonais para criar uma sensação de volume no rosto da figura. Além disso, seus famosos desenhos anatômicos também demonstravam a sua compreensão da relação entre luz, sombra e a estrutura anatômica humana. Portanto, Da Vinci não apenas estudou os conceitos de luz e sombra, mas também aplicou seus conhecimentos de forma inovadora em suas obras, influenciando profundamente o desenvolvimento da arte e da representação visual. Bem, após Da Vinci estudar essa porrada toda de luz e sombra, quais foram as conclusões que ele chegou? Será que é realmente importante estudar luz ou sombra? E é preciso dedicar mesmo quase toda a nossa vida e período de estudos para esse tipo de coisas? Bom, talvez para alguns não, né? Mas para quem está no mundo dos desenhos e entende profundamente o que é doar-se e o que nós podemos obter com profundos estudos. Da Vinci chegou a conclusões como a importância do sombreamento, pois ele conseguiu dominar essas técnicas e transformou um simples traço realista em tridimensional. Ele ainda conseguiu definir o sombreamento como a parte no desenho responsável por dar volume, profundidade e textura aos objetos, enquanto a luz como a responsável por criar contraste e destaque, trazendo vida e realismo à obra. Dominar essas técnicas é essencial para elevar a qualidade dos seus desenhos. Agora que você já entendeu tudo, você só precisa aprender como utilizar essas técnicas e já sair na frente de todos os competidores nessa corrida sobre o melhor artista. E isso você vai aprender nesta parte do vídeo. Achuras, esfumados e degradês.
Estas são 3 técnicas de sombreamento amplamente utilizadas no mundo da arte. Você está familiarizado com algum desses termos? Sim, isto é uma pergunta. Tu estás familiarizado com alguns desses termos? Se não, fique sabendo que as achuras, esfumados e degradês são a ponta do iceberg para esse universo. E aqui nós vamos dar mais destaque ou mais ênfase ao esfumado. Contudo, na descrição você vai encontrar as definições dessas 3 técnicas, mas ressalta-se, as achuras envolvem o uso de linhas paralelas, cruzadas ou diagonais para criar sombras e texturas. Os esfumados são técnicas de suavização, de sombra e transição tonais, e os degradês são transições suaves de cor ou tonalidade de um ponto para outro. É um pouco parecido, mas são diferentes. Bem, agora você sabe todas as técnicas. Mas será que só isso pode me ajudar a ter um bom desenho? A resposta é sim. Só saber e aprender isso já ajuda a fazer um bom desenho. Mas para atingir um nível maior ou um nível mais próximo da maestria, você precisa de algumas coisas mais palpáveis, mais sólidas. Então, cá vai as primeiras dicas. Serão 4 só para este período. Primeiro, uma folha branca ou plástico. Óbvio, você precisa de algumas coisas. Você precisa de fazer algumas coisas antes de começar a desenhar. Você vai precisar de uma folha branca ou de plástico para evitar sujar a sua folha. Também precisas evitar o contato da mão com a tua folha, ou seja, a mão que não estará apoiada nesta mesma folha. Você precisa ter um nível de consciência enquanto desenha. Ainda você precisa também prender a tua folha. As pranchetas já ajudam muito, as mesas hoje em dia já têm esse tipo de elementos embutidos, mas para nós da velha e antiga mesa, precisamos de algumas formas, utilizar algumas coisas para prender a folha, mantendo ela numa única posição, evitando fortes movimentos, o que condiciona a higiene da mesma. Ainda você precisa utilizar um lápis bem afiado ou um lápis com uma ponta mais. Sim, precisa de utilizar um lápis bem afiado e posicioná-lo quase sempre em pé na medida que você vai fazendo os seus desenhos. Isso em si te ajudará a ter mais consciência e estará ligado diretamente com uma das últimas dicas que serão dadas nesse vídeo. Então, não deixe de continuar até aqui se você quer continuar com todas elas. Bem, só essas coisas que acabo de destacar aqui, esses 4 pontos, são suficientes para te fazer ter um crescimento exponencial nos seus desenhos, deixando as suas obras mais limpas, higiênicas e com clareza na percepção. Mas só isso ainda não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa ainda de aprender algumas coisas mais. Então, preste atenção. A primeira, você precisa conhecer os conceitos básicos de luz e sombra. Observa a imagem aqui presente. Nela, o sol, ou nela a fonte de luz, faz uma projeção da sombra. Só você entender o comportamento da sombra diante à luz, você já começa a ter alguns guias básicos, algumas luzes no fim do túnel sobre o conhecimento, mas ele é bem mais profundo. Então você precisa estudar ainda mais sobre isso. Segundo, você precisa praticar constantemente, porque, convenhamos, Da Vinci estudou praticamente toda a vida e você só precisa fazer metade desse percurso, talvez menos. Então, bem, você tem quase que a cama arrumada. Porque, no fim de tudo, quanto à prática e essas coisas, nós vamos cair no velho papo motivacional, em que quem aprende e não aplica, pressupõe-se que não pratica, então fica, ou perde a corrida. Bom, se rimou, é real. Falando no Da Vinci, e bem como quase todo e qualquer outro pintor ou artista no mundo dos desenhos, você acaba se esbarrando com aquela que será a nossa próxima dica, que é
o estudo dos fundamentos dos desenhos. Independentemente do estilo de desenho que você pratica, alguma vez na vida, na busca do conhecimento, você vai acabar se esbarrando com os fundamentos. Então te recomendo já que comeces a procurar por eles um pouco mais cedo. Então, e se você já conheces e ainda tens algumas dúvidas ou não mesmo, deixa aqui nos comentários. Se receber muitos, começarei uma série no canal abordando sobre os mesmos. Caso não, para ajudar aqueles, uma vez que também sou novo, o meu canal ainda é novo, eu estarei deixando aqui na descrição algumas sugestões de vídeos e canais muito bons que explicam esse tipo de assunto e marcando nos comentários todos aqueles que deixaram um comentário pedindo esse tipo de vídeo ou pedindo dicas sobre os mesmos. Bom, sabendo sobre essas dicas, veja bem, só com isso aplicado, você já teria obras bem interessantes e excepcionais. E se você ainda colocar com técnicas como o peso da mão e a variação de materiais para se adaptar melhor ao momento do desenho, com certeza você vai começar a se sentir praticamente imparável. Em uma era em que muitos artistas perderam a essência do que é a verdadeira arte, só aqueles famintos por conhecimento estão realmente na corrida para se tornar o próximo Leonardo da Vinci. E se você quer sair na frente dos seus competidores e ter reais chances de vencer, te recomendo, em primeiro lugar, entender coisas básicas. E a primeira é como tirar o esboço da sua referência. Mas isso eu explico melhor neste vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu sou o Edson Elcos e esse é o meu convite para desenharmos o mundo da nossa maneira.